Fala galera, bora para mais um SoluCast, o podcast oficial das Soluções Investimentos. Meu nome é Guilherme Feriani, sou sócio aqui das Soluções Investimentos, host do SoluCast. É o podcast onde nós trazemos amigos, clientes, parceiros de negócio que têm uma belíssima trajetória através dos insights que levaram eles ao sucesso que eles têm hoje. A gente vai estar compartilhando aí para que você consiga levar para o teu dia a dia, para o teu negócio, através disso impactar a vida de pessoas que estão ao seu redor, e é essa a nossa missão aqui no final do dia. E no episódio de hoje temos o privilégio de receber o nome de Peso, que representa excelência, visão, consistência em tudo que faz. Tô aqui com o Kleber Barbão, que atua hoje, você me corrige se estiver errado, tá? Mais de 17 anos na área de fisioterapia esportiva e é referência nacional e internacional quando o assunto é fisioterapia e performance de alto nível. Ele já passou por clubes, seleção do Brasil, na Europa, Oriente Médio, América do Norte, atuando em mais de 30 instituições esportivas, incluindo a Seleção Brasileira de Futsal, Seleção Brasileira de Futsal Feminina, a masculina e vários outros clubes aí no exterior e no Brasil. Se eu fosse falar todos os clubes aqui, a gente ficar pelo menos uns 10 minutos falando aqui. Ele atua com atletas de altíssimo níveis, campeões olímpicos, mundiais, com todo esse histórico também coleciona vários reconhecimentos importantes. Então, personalidade de futsal em 2019, melhor fisioterapeuta de todos os tempos, segundo o Mundo do Futsal em 2021, Prêmio Jovem Empreendedor da ACIM em 2023, Destaque Esportivo da Band em 2024 e uma honraria da Câmara dos Vereadores de Maringá, reconhecendo seu impacto na comunidade. E hoje, além de estar nativa da seleção e atletas de elite, também lidera um verdadeiro império na área da saúde e performance. É CEO e fundador da Clean Sport Prime, que é um ecossistema de bem-estar e performance e excelência, atendendo desde atletas olímpicos até empresários e pais de famílias que desejam qualidade de vida. Está à frente também do Complexo Orogari e também da Clean Sport Barcelona, mostrando aí que sua visão vai muito além do consultório, é sobre construir um legado. Então, esse papo aqui é sobre mentalidade, liderança, propósito e alta performance. Muito obrigado pela disponibilidade, faz um tempinho que a gente está tentando gravar o podcast, deu certo a agenda, então, cara, brigadão pelo papo e com certeza a gente tem muito a agregar aqui hoje, Kleber. Legal. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho, tá? A gente acompanha, né, o que vocês vêm fazendo, com certeza aí ajudando muitas pessoas. E você falando tudo isso, eu falei, será que sou eu que você está falando aí? Né? Mas realmente é um prazer estar aqui e vamos bater um papo, vamos trocar experiência e tenho certeza que todo mundo que estiver nos escutando, nos vendo, né, tenho certeza aí que vai conseguir ter algo diferente e eu tenho certeza que eu vou sair também daqui um novo Kleber. Boa, bacana. Cara, eu vejo que mais de 15, 16, 17 anos aí na área e, cara, rotina corrida, foi difícil a gente gravar esse podcast. A maioria dos convidados que eu trago aqui já tem uma certa independência financeira, o negócio tá bem construído, tem uma cultura forte ou algo do tipo, só que eu vejo que o cara tá ali no operacional ainda, fazendo até mais do que fazia lá atrás. Isso muito porque tem um porquê muito forte, né? Porque eu acho que o dinheiro já não é mais a causa principal. E qual que é o seu porquê hoje, Kleber, cara? O que te motiva aí? Olha, Guilherme, isso é uma coisa bem, vamos dizer assim, você entra numa seara bem complexa, vamos dizer assim. Eu acredito muito em evolução do ser humano, né? A gente veio na vida muito mais para crescer do que para ser, né? E se a gente tivesse tido a oportunidade de ter esse papo há uns 10 anos atrás, com certeza a conversa seria outra, né? Então, o crescer, ele teria às vezes uma outra conotação, né? E eu aprendi ao longo desses tempos, eu falo que nós somos erradores profissionais, né? A gente erra, né, mais que acerta e aprende com os erros. Eu vejo que hoje, né, os nossos valores vão mudando. Não que o que lá atrás estava errado, né? Então, hoje, quando você fala assim, o Kleber, uma independência financeira, eu falo, pode ser que sim ou pode ser que não. Às vezes eu aprendi a querer menos, você entendeu? Porque a gente entra naquele pêndulo de Schopenhauer, né, o tédio e sofrimento, e quando a gente começa a colocar o dinheiro na frente, na sua vida, o dia que você conquista o que você quer, você fica entediado, depois passa a sofrer por aquilo que você vai querer lá na frente, pelo aquilo que você não tem. Então, a vida foi me levando, foi me ensinando, me direcionando que existem outras coisas mais importantes para você colocar, né, à frente nos seus valores, no seu propósito. Então, hoje, eu acredito que eu estou trabalhando tanto quanto até mais de quando eu comecei, né? Então, é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Com certeza. E, tipo,
muito de encontro com isso, com o que você falou, cara, de a gente ver a nossa evolução aí de certo tempo. Tava lendo um livro essa semana e falava muito disso, que, cara, se a gente... A melhor maneira da gente ver a nossa evolução pessoal numa janela de 6 meses é olhar para o nosso eu de 6 meses atrás e admitir como que a gente era tolo há 6 meses atrás, né? Se a gente não admitir isso é porque talvez a gente não tenha aprendido nada esses 6 meses, né? Então, tipo, acho que a coisa mais legal é justamente olhar assim, cara, quanto repertório, quanta coisa, quanta conexão boa eu fiz numa janela de 6 meses que hoje me colocam, cara, numa versão melhor. E é justamente isso, né? Tipo, quando a gente... O João, meu sócio, fala muito disso, cara. Quando a gente encontra o nosso propósito, a gente sabe o real valor que nossas atitudes têm, seja dentro da empresa, pô, o negócio nosso agregando na vida de outras pessoas, e seja também dentro do nosso lar, né? Então, cara, o impacto que eu tenho na vida que estão dentro das pessoas que convivem comigo diariamente, a gente entra no estado de flow. Então, tipo, tudo fica muito automático. E, tipo, às vezes a gente não cansa por fazer muito, a gente cansa por fazer pouco do que a gente realmente gosta. Então, quando a gente começa a encontrar beleza no processo, cara, fica mais leve. Por mais que a gente tá trabalhando bastante, a gente não se sente cansado. Cansa às vezes, né? Porque é normal, o corpo sente, mas a gente sabe por quê e se sustenta no longo prazo, né? Se torna algo saudável. E como que surgiu a questão da fisioterapia? Foi, tipo, cara, uma necessidade? Foi uma coisa que, tipo, já veio de casa? Como que... Legal essa pergunta, né? Perdão. Eu penso assim, quando a gente termina a nossa época escolar, o ensino médio, vamos dizer assim, eu vejo que às vezes nos falta experiência. E não digo pela idade, porque a idade não tem muito a ver com experiência. Experiência é o quanto você experimentou ou experienciou durante a sua vida. Eu acredito que nessa faixa etária dos 16 aos 18, nós somos muito mais inexperientes. E aí a gente já escolher aquilo que vai ser algo para a nossa vida é uma coisa muito complexa, né? Então o que acontece? Eu queria ter sido jogador de futebol, como a grande maioria dos garotos, né? E tem uma brincadeira que eu falo, era tão bom que virei fisioterapeuta, né? Mas quando ali eu estava nos meus meados de decidir, eu falei, cara, eu preciso procurar algo que seja próximo ao futebol, né? E o que estava mais próximo ao futebol? A educação física. Então a minha ideia de início era realmente trabalhar na área da educação física. No tanto que a minha primeira graduação que eu tive a oportunidade de passar no vestibular foi a educação física. E aí foi naquela época de vai jogar, não vai, continua, não continua. Como eu falei, acho que eu não era tão habilidoso, porque eu não estaria aqui conversando sobre empreendimentos, né? E acabei parando de jogar, né? Resumindo um pouquinho o papo, eu comecei... Não teve nenhuma lesão nem nada do tipo? Não. Eu falo assim que eu tinha tudo para ser jogador, né? Tinha meião, calção, chuteira, né? Mas eu falo assim que eu parei de jogar bola depois da cirurgia. Eu falei, que cirurgia? Cesárea da minha mãe, né? Então... Mas assim, mas como eu falei, a minha ideia era, né, tentar jogar no time da cidade à tarde e estudar à noite. Mas chegou uma hora que eu falei, cara, não dá. E convergiu numa época, assim, onde meu pai sempre nos deu muita condição, mas numa época que ele não estava das melhores, e eu comecei a trabalhar e estudar à noite. Meu primeiro emprego foi office boy. Eu trabalhei numa empresa de engenharia, né, e depois fui evoluindo, né, eu acredito nas minhas valências, auxiliar geral, e as coisas foram acontecendo. Quando foi no segundo ano de graduação, né, de educação física, pintou uma oportunidade de uma instituição particular de estudar um segundo curso por um benefício financeiro, né, por uma meia bolsa. Em troca, a instituição teria uma equipe e a gente jogaria para a equipe. E aí eu falei, poxa, olha aí, uma segunda oportunidade. Confesso que eu não sabia se era fugir do trabalho, né, ou começar uma segunda graduação. E aí conversei com os meus pais, como eu falei, sempre nos ajudaram, independentemente da situação. E cheguei e falei assim, deixa eu ver qual é a graduação que parece mais educação física. Então olhei na lista, fisioterapia. E aí foi que a fisioterapia entrou na minha vida. E aí foram aquela jornada de 4 anos, onde eu alternava entre estágio em academia, dupla jornada da fisioterapia de curso. Então, mais ou menos assim, 6 horas da manhã eu entrava na academia para estagiar. Saía de lá às 7h30, começava a aula às 7h45, o primeiro turno da física até 11h30. Voltava para a academia estagiar no horário do almoço. No segundo turno começava da 1h30 até as 5h30 na fisioterapia. Ia dar aula de futsal num colégio, das 5h45 às 7h30, e depois ia para a UEM terminar minha jornada às 11h. Aos finais de semana eu trabalhava em hotel fazenda de recreação, em clubes, tinha um projeto social com futebol de amputados. E durante 4 anos toquei minha vida assim.
Boa. E como que surgiu aí a questão do Clean Sport, cara? Foi uma oportunidade? Você começou a empreender dentro de alguma outra empresa? Eu comecei na academia onde eu era estagiário, tinha uma sala de avaliação, 6 metros quadrados. E eu me formei primeiro em fisioterapia. A educação física eu tranquei, porque aí havia necessidade de trabalho mesmo, né? Já estava barbado, né? Sim. O pai e a mãe falaram assim, então, né? Tá na hora, né? E aí eu arrendei aquela sala de 6 metros quadrados. Então, eu cobrava X e um terço ficava para academia, óbvio, tudo. Aí as coisas foram acontecendo. Quando eu vi, emendou uma sala na outra. Quando eu vi, eu já estava arrendando uma sala lá no fundo já maior. E aí começamos a montar um negócio diferente dentro da academia. Aí chegou uma hora que divergiu um pouquinho os objetivos, né? Que eu sou muito grato ao dono da academia, o Fábio Galvão e o Arley. Divergiu um pouquinho, né? Os propósitos e Assim. as metas. E junto a um ex-sócio que eu tinha, o Marcelo, a gente acabou abrindo a Clean Sport em 2008. Boa. E deixa eu perguntar pra você, cara, até que dica que você dá pra garotada aí? Vejo que principalmente na sua clínica tem várias pessoas novas, jovens, e a gente vê muitos profissionais entrando na área da saúde hoje, né? Principalmente aqui em Maringá. O que você acha que tinha em você que talvez falta nessa molecada de hoje aí, que você podia passar de insight pra eles? Primeiro de tudo, calma. Calma, meu. Entrega seu melhor. Cortella fala uma coisa bonita, né? Entrega seu melhor e não possível, né? E calma. Sempre tem alguém te olhando, as coisas vão acontecer. Eu gosto muito de estudar filosofia e o estoicismo, né? E lá tem a dicotomia do controle, né? Uhum. Foque naquilo que você controla. Gaste energia naquilo que você controla. E as coisas vão acontecer. Então eu vejo hoje... Eu falo que não existe gerações, uma melhor que a outra, né? Mas Bauman coloca hoje do mundo líquido, né? Já evolui para o mundo gasoso, agora o mundo em ebulição. Então eu vejo imediatismo muito aflorado, né? No pessoal mais jovem. Por quê? Porque cresceu no meio de rapidez. Né? Eu tenho 40 anos, então eu lembro que quando meu pai queria comer uma pizza, pedir uma pizza em casa, ele tinha que ligar na pizzaria, telefone fixo, ir lá, pegar, e esse translado tudo era 1 hora e meia. Hoje, dependendo da hora, você pega um aplicativo, 15 minutos a pizza está na sua casa. E você tem uma vasta opção, né? Você fica até perdido com excesso de opção. Exatamente. Antigamente, você queria escutar uma música, poxa, você tinha que ligar na rádio, pedir na rádio, esperar, né? Antigamente, você queria ligar para alguém, pô, telefone fixo para fixo. Hoje em dia, você fala por vídeo na China. Então, eu acredito que a juventude, ela vem sendo... não digo criada, mas vivendo um mundo de imediato. E entra um outro paralelo também, que são as redes sociais. Pô, a rede social expõe sucesso de todo mundo. Com certeza. Então, pensa, o cara, o jovem lá, numa cultura imediatista. Aí pega, tá com o celular na mão, começa a ver, porque a rede social, ela é perigosa. Muitas vezes quem posta aquilo que queria ser. E quem curte acha que aquela pessoa é daquele jeito. E às vezes não. Então começa a ver, nossa, mas meu amigo tem uma vida feliz, olha, mas isso, o cara já está ganhando dinheiro. E vai entrando nesse imediatismo e vem a frustração. Porque a vida não é assim. Até porque a gente tenta, primeiro de tudo, né? Tem pessoas que postam ali, cara, hoje você está viajando, meus sócios estão viajando, estão na Europa e às vezes a gente quer antecipar muito os processos, né? As etapas. Então, tipo, eu vejo meu sócio vivenciando hoje algo que eu quero para mim. Só que, cara, o cara tá na PV já há 15 anos, há 20 anos lavando duro. Então, ele tá no momento dele de desfrutar agora. Aí eu tô há 3, 4, 5 anos. Só que as pessoas não sabem separar isso. E é aquilo, as pessoas vendem uma vida muito perfeita. Então, às vezes eu vejo também um amigo meu que, pô, tá aí vivenciando isso. Só que você vai pegar, tipo, a saúde financeira do cara, o cara tá acabando com a vida financeira dele. Então, é muito isso. E a todo momento a gente quer algo novo. Então, a gente nunca tá com aquela autossuficiência. Assim, cara, pô, comprei o carro. Pô, mas agora eu lançou um carro novo. Lançou um celular novo. É o pêndulo de Schopenhauer. É o tédio e o sofrimento. Sofrimento por aquilo que eu não tenho e tédio pelo aquilo que eu tenho. Aí entra de novo o que eu comecei no início na nossa conversa a falar. O quê? Se você coloca o dinheiro na frente, você nunca vai ter o que você quer. Porque o dia que você ganha 10, você vai batalhar, vai sofrer, vai ganhar 10. Aí daqui a pouco você vai querer 15, porque o 10 já não... Aí daqui a pouco você vai ganhar 15, agora eu quero 20. E aí, até quando vai isso, cara? Né? Conta não fecha. E quando que foi o acerto? Teve assim, cara, pô, em 2008 vocês montaram o Clean Sport, mas quando foi assim, cara, agora a gente as coisas estão amadurecendo, tá chegando no estágio que a gente quer de negócio? Olha, é uma pergunta bem complexa, né? Porque
Acho que nunca tá. Sempre tá pra melhorar. Se você me perguntar, Kleber, em 2008, quantos anos você tinha? Em 2008 eu tava com 24. Caraca, não. Você imaginava um dia ter uma empresa, referência dentro e fora do Brasil? Não imaginava, mas eu sempre mirei alto. E sempre sabia que se eu entregasse o meu melhor, algum lugar eu chegaria. Quando foi a primeira parceria que você teve, assim, cara, que, tipo, atender, por exemplo, um time de futebol, assim, cara, agora... 2007, quando 2007. eu me formei. Que legal, cara. Eu procurei uma equipe na qual eu precisava ter experiência. Então eu comecei no futsal feminino. Cheguei pro Lambari, o treinador, um cara que eu tenho uma gratidão enorme. Atendo as meninas do futsal até hoje. Falei, Lambari, eu preciso ter uma experiência profissional. Posso atender as meninas do futsal? Ele falou, mas claramente não tem dinheiro. Eu falei, mas eu não tô... Que todo mundo acredita que empreender você tem um retorno financeiro. E o ganho, ele não é só dinheiro, não é só monetário. Existem vários ganhos diretos e indiretos. Existem ganhos marginais, ganhos orbitais. A experiência que eu ganhei naquele ano foi enorme, no tanto que isso me acreditou um convite para trabalhar em 2008 no futsal masculino, que me gerou um convite para trabalhar na seleção paranaense em 2009, que gerou daí um convite para trabalhar no Copagril, que era uma equipe de futsal em 2010. Em 2011, minha primeira experiência internacional, trabalhei no esporte de Portugal, futebol de praia, que me levou para a seleção do mundo de beach soccer, né, de futebol de praia, né, que aí aquele projeto voluntário que eu tinha durante a faculdade gerou a visibilidade. Eu trabalhei na Seleção Brasileira de Futebol de Amputados. E aí depois, em 2013, entrou a Seleção Brasileira de Futsal. E hoje estou coordenador da Seleção Brasileira de Futsal há 13 anos já na seleção. Que aí começou a migrar esse nome, né, para o meio do esporte. Atendi o Falcão, sou fisioterapeuta do Falcão até hoje, amigo dele. E aí a visibilidade, fui para o futebol de campo, trabalhei com o Danilo Avelar no Cagliari da Itália, no Torino da Itália. Aí depois Amiens da França, Beersheba em Israel, e ao todo somaram já 40 países trabalhando. Mas tudo começou aonde? De uma forma intencional, né? Voluntária. Não digo voluntário, mas eu troquei a experiência pelo meu trabalho. Né? Você serviu antes de... Lógico. Top. E durante toda essa trajetória aí, cara, tipo, o que dá pra... Deixa eu reformular a pergunta aqui. Mas você atendeu... vários times, com certeza aí cada time dá pra aprender alguma coisa. Mas qual título assim que te marcou, se fosse pegar 3, assim, que você participou? Olha, em expressividade, um título expressivo, por exemplo, o Mundial, ano passado, no Uzbequistão, onde o Brasil já estava numa carência de 12 anos de título. O futsal, que é um esporte de referência no Brasil, é um protagonista. Eu participei desses 3, desses 3 últimos títulos, e os 2 últimos mundiais, tirando esse, a gente teve baixas, né? Perdemos nas oitavas por Irã, que foi na Colômbia, e depois lá na Lituânia perdemos na semifinal para a Argentina. Então, assim, nesse último mundial já teve uma conotação, por quê? Porque houve uma escassez, então houve uma cobrança, um ciclo completo, a gente estava dentro da CBF. E aconteceu dos jogadores protagonistas, alguns protagonistas se lesionarem nas vésperas das finais. Então o trabalho da fisioterapia somado os outros departamentos, ajudou muito nessa reta final. Na final ganhamos da Argentina de 2-1. 2 gols de atletas que estavam lesionados, que tecnicamente... Então assim, foi um que marcou bastante. Uma exigência muito grande, físico, mental, social... Acho que um dia, se a gente for falar sobre esse Mundial, um outro podcast, porque foi... Porque o Brasil, cara, principalmente no futebol, não existe essa, né? Tipo, o brasileiro não é conformado com o segundo lugar, né, no futebol, né? Tipo, é melhor... nós estamos habituados a ganhar. Só que hoje o esporte globalizou, né? Então o Brasil tem a mentalidade hegemônica, mas você pega hoje o esporte vem acabando a hegemonia. O próprio basquete dos Estados Unidos já não é mais tão hegemônico que era antes, então vai globalizando, né? Agora, por exemplo, o Inter de Milão era favorito para ganhar do Fluminense, mas ganhou do Inter de Milão, então... então foi uma das conquistas aí que me marcou bastante. Mas existem outros títulos aí que são bem marcantes, né? Vamos lá. Eu vou chamar de título, mas eu quero que você entenda, né? Há uns 6, 7 anos atrás eu estava na minha clínica atendendo. E aí eu vi um rapaz sentado lá na frente, com uma bota, né? Aquelas RoboFoods, né? E imaginava que era a próxima avaliação. E
E fui atendendo, e ele não entrava na sala, né, meu? Até uma hora eu liguei pra minha secretária e falei assim, mas esse rapaz aí, ele falou, Kleber, ó, é que tua agenda tá lotada hoje, ele tá esperando um momento pra falar com você. Mas ainda como não deu nenhuma brecha, eu falei, não, traz ele aqui agora, então deixa eu pedir desculpa pro próximo paciente, eu vou atrasar uns 5 minutinhos. Falei, irmão, o que eu posso te ajudar? Ele falou, Kleber, era uma segunda ou terça. Ele falou, cara, torci meu tornozelo. Não, tranquilo, cara. Eu falei, mas você não tá entendendo. Meu casamento é na sexta. Meu Deus. E aí, cara, o médico pediu pra eu ficar 3 semanas de bota e eu falei que não podia. Ele falou pra vir aqui, que você ia tentar. Eu falei, cara, então vem aqui, mano. Aí tratando. Aí quando eu tô na sexta-feira à noite com a minha família em casa, eu recebo uma chamada de vídeo. O cara no meio do casamento fazendo. Então, assim, pra mim foi um baita título. Né? Então, assim, Kleber, qual título te marcou? Lógico, mundial, porque é expressivo, né? Campeão do mundo. Mas e aí? A Dona Maria, quando ela consegue pegar o neto no colo dela também. O Pedrinho conseguindo andar depois de 4, 5 anos, porque ele tem uma deficiência. Então, eu coleciono vários títulos. Boa. E comemorar o normal também, né? Porque é aquilo, cara, com o tempo a gente acaba normalizando o extraordinário, né? Então, tipo, quando a gente, sei lá, anda de primeira classe, a primeira vez que a gente anda de primeira classe, cara, assim, pô, uau, tamo aqui e tal. Aí se você começa a ir 5, 6, 7, 10 vezes, pô, aquilo vira tão normal pra você que você para de comemorar, né? E a primeira vez que você fala assim, cara, pô, conquistei aqui, o primeiro carro, pô, quão gostoso é o primeiro carro. Depois que você compra um carro novo, talvez você nem comemore igual você comemorou o primeiro. Guilherme, assim, ó, eu uma vez falei uma frase, não sei se foi mal interpretado, cara, mas quando você quer trabalhar na alta performance, e quando eu falo alta performance não é esportiva, alta performance é na sua vida. Sim. Cara, você ser diferente tem que ser normal. Você fazer algo diferente tem que estar no teu habitual. Entende ou não? É uma opinião minha. É fazer o simples bem feito, né? Eu falei uma frase na palestra que eu fiz na sexta-feira, cara, que é o que? Você performar no longo prazo é você fazer todo dia a mesma coisa, e na teoria é algo simples, só que se torna difícil porque as pessoas não fazem todo dia, né? Então, tipo... Eu tenho um parágrafo, vamos dizer assim. Hoje nós vivemos no mundo da informação. Você quer informação? Entra no site, abre tua rede social, Face, Instagram, TikTok. Você vai ter muita informação, muito conteúdo. Perfeito? Sim. Então esse conteúdo, ele tem de vários níveis de complexidade ou não. Quando você pega esse conteúdo, essa informação e coloca dentro, você importa, é um conhecimento. Então eu estou pegando um conteúdo, jogando para dentro, é um conhecimento. Quando eu pratico, o meu conhecimento é sabedoria. E quando eu começo a exercitar a sabedoria e começa a ficar normal, é a excelência, ou a busca dela. Então você fala assim, Kleber, existe o cara excelente? Não, existe o cara que busca excelente. Quando que ele chega nisso? Quando o difícil começa a ficar fácil. Boa. Muito bom. Deixa eu perguntar pra você, falar em excelência, tipo, cara, você lidou com diversas equipes e acho que fica nítido quando a gente chega num lugar e a gente vê que o time não tá bem entrosado. E deve ser, pô, perrengue, né? Porque você não tem como mudar aquilo porque vai muito do treinador ou algo tipo. Mas o que você vê em comum nos times que você trabalhou junto, nas seleções, nos elencos ali, que são os times que foram campeões, cara? O que você acha que tem em comum em rotina? Eu acredito muito na liderança. Quando o líder, seja ele qual a esfera que ele seja, eu acredito que os treinadores têm um papel muito importante dessa liderança. E no último Mundial que a gente teve, o professor Marquinhos Xavier teve um papel muito, até verbalizei isso para ele, muito importante, não só por ser o nosso treinador, mas ele conseguiu conectar. Ele conseguiu fazer o time convergir. O que é convergir? Sair de pontos diferentes para o mesmo, para um algo comum. Ele ligou os propósitos, e aí um é pelo outro. Uma coisa é você ter uma equipe comprometida. Comprometida, meu amigo, é o cara que chega às 8 horas, bate o cartão. O que ele tem que fazer? Segue os processos, os POPs. Tal. Lindo, entrega, tal. 6 horas, bateu o cartão, vai embora. Cara comprometido. Agora, quando você tem a equipe engajada, o cara para chegar às 8, ele chega às 6 da manhã. E vai, entrega, e vai. Então, assim, quando você consegue engajar a tua equipe, seja ela no âmbito esportivo ou no âmbito empresarial, ligar eles num propósito, que seja muito claro e explícito na sua empresa, tenho certeza que você chega onde você quer. Top. E você sempre se viu como um líder? Tipo, foi algo que você teve que desenvolver ou... Eu quando tentei a minha carreira de futebol, que não consegui, sempre eu percebi que os treinadores, eles me colocavam, às vezes, como um capitão da equipe. E hoje eu consigo, teorizar por quê? Por causa da minha disciplina, do exemplo,
né? Eu sempre fui muito esforçado, né? Eu nunca fui um cara talentoso, mas sempre esforçado, né? E hoje eu acredito muito no poder da disciplina, né? De novo, dicotomia do controle. O que você controla? Então se prepare naquilo que você controla. Uma vez eu escutei uma frase que me marcou muito, que estar preparado vale mais que qualquer oportunidade. E eu sempre me coloquei preparado, porque o seu preparo está no teu controle. O cara fala assim, meu, eu quero trabalhar fora do Brasil. Ah, é? Onde você quer trabalhar? Eu quero trabalhar na Inglaterra. Tá bom, você tem passaporte? Ah, não, não tenho. Você fala inglês? Não, não falo. Então, como que você vai? como que você vai? Então, estar preparado vale mais que qualquer oportunidade. Então, eu acredito que ao longo da minha vida, eu procurei me preparar. Concluindo as 2 graduações, fazendo 4 pós-graduações, hoje mestre, no meio de um doutorado, experienciando, vivenciando coisas na vida, porque o cara experiente não tem nada a ver com o cara velho. Idade não tem a ver com experiência. Experiência é o quanto você experimentou, como eu já falei anteriormente, você experienciou. Isso está dentro do seu controle. Ah, vai ter um campeonato de botão lá no Sudão. Dá para eu ir? Então eu vou. Ah, mas você não vai ganhar dinheiro. Mas, cara, você vai colocar até quando na sua vida a régua do dinheiro como o primeiro plano? Olha a experiência que você está tendo. Você vai para um país que você não conhece, conhecer uma cultura que você nunca viu. Vai conversar com gente que você nunca conversou. Poxa, então você vai trazer isso para cá. Você vai importar isso aí dentro de você. Vai fazer parte de você. Então, assim, o que eu tiro de experiência nesses 40 países que eu tive a oportunidade de trabalhar, seja com a seleção, seja com o jogador ou com o clube? Cara, eu conheci gente demais, culturas demais, outras verdades. Isso faz colocar você no teu lugar. Eu, quando tenho a oportunidade de estar num grande aeroporto, seja ele de Dubai, de Doha, o próprio Barajas de Madrid, de Paris, Charles de Gaulle, fala assim, você senta e começa a observar. Aí você vê um cara passando, um muçulmano, vê um judeu, vê às vezes um budista. Aí você pega e fala assim, cara, eu, Kleber, pé vermelho de Maringá, 40 anos, eu acho que eu sou o dono da verdade, num mundo de 7 bilhões de pessoas, cara, eu tenho que botar meu chinelinho e acordar cedo e... Pô, eu acho que viajar é um baita investimento, justamente por conta disso, que você vê o quanto você é pequeno, né, cara? Quanta cultura, quanta coisa que você absorve, é impressionante. Principalmente no Brasil, né, cara? Eu nunca tinha ido pra Manaus, fui pra Manaus lá agora, e assim, cara, como que a gente vive vários Brasis dentro de um Brasil só? E, tipo, às vezes a gente é ignorante o suficiente pra achar que não dá pra aprender nada, dá pra você aprender algo novo em qualquer pessoa, em qualquer lugar, tipo, é legal, e às vezes a pessoa também, tipo, subestima, né? Fala assim, cara, pra mim aprender algo novo, tem que ir pra fora. Não, cara, tem muita coisa boa aqui também, né? Então, tipo, tava em Caxias na semana retrasada, tipo, você vai pro sul também, uma outra cultura totalmente diferente. Então, tipo, o jeito de fazer negócio é diferente. Então, você acaba, tipo, ganhando repertório e acaba se tornando mais sábio, né? Sabendo que você não sabe nada, né? Quando você se torna sábio, é exatamente isso. Você sabe que você não sabe nada. E hoje, diante da tua liderança e tudo mais, como é que, cara, você treina e desenvolve a cultura da Clean Sport? Até, cara, o que você acha que hoje, lá atrás principalmente, né, colocou vocês num patamar diferente de qualquer outra clínica de fisioterapia? O que vocês prestavam muita atenção? Excelência? Enfim. Assim, acho que ela vai passando por momentos de maturação, vamos dizer assim, né? Criando, né, um pouquinho mais de vivência, de experiência, e ela passou por vários pontos de transformação. O 2016, quando a gente saiu da Clean Sport para ir para Clean Sport Prime, que é a mudança de estrutura física. Quando vocês aderiram outros... o ecossistema de vocês hoje? Não, cara, e foi uma coisa tão interessante, vamos voltar um pouquinho. Até 2016 eu tinha 14 empresas. 3 academias, 3 clínicas, 3 pilates, ginástica laboral, enfim. Até pra galera entender que a gente tem cliente de São Paulo e tudo mais, como que funciona o ecossistema da Clean Sport hoje que tem? Aí, só pra você ver, então tinha 14 empresas. Então, lógico que todas com sócio, aí aconteceu, eu falo que a gente não consegue desvencilhar o profissional do pessoal. Então, aconteceu algumas situações na minha vida, de saúde, de família, né, do meu filho, da minha esposa, que eu falei, chegou num dia que eu falei, cara, eu vou vender
as minhas empresas. Então fui negociando com os meus sócios, né? E vai, mas beleza. E 12 foram nesse processo, sobraram 2. O que sobrou foi uma importadora que eu tinha de lâmpada de LED e a CleanSport Prime. E aí o que acontece? A gente jogou energia dentro dela, né? E aquelas 2 empresas que acabaram, né, ficando com os meus sócios, né, em função da situação que eu tive familiar, começou a crescer dentro da CleanSport. E se eu pegar hoje para você, Guilherme, e perguntar o que é empreender, você vai ter a tua opinião. Se eu perguntar pro Gabriel, pro Pedro, pro André, cada um vai ter. Não existe um consenso do empreender, né? E falou assim, Kleber, o que é empreender para você? Empreender é você achar um problema que a pessoa nem sabia que tinha, você já tem a solução. Não sabia mostrar isso para ela. Exatamente. Então o que a CleanSport ela tem? Ela tem uma característica de chegar para o seu cliente, que é assim que eu gosto de dizer, porque ele não é nem aluno nem paciente, fala assim, cara, o que eu posso te ajudar? O que você precisa? O André operou o joelho, operou um cruzado anterior, e aí? E aí ele não está conseguindo pegar a criança dele que está com pouca idade agora no colo, porque ele está com problema no joelho. Então eu não vou tratar o joelho dele, eu vou ajudar ele a pegar a criança dele no colo. E aí abrange tratamento, treinamento, parte nutricional, laboratório que mensura, a parte educacional. Entende? Então, você oferecer para o seu cliente algo a mais, às vezes que ele nem sabia que precisava, e de uma forma justa, correta e honesta, você mostrar isso para ele, isso para mim é um baita definição de empreendedorismo. Então o ecossistema da CleanSport ele foi se criando de acordo com a necessidade dos nossos clientes. Né? Então assim, olha, eu tenho uma dor no joelho, mas por que você precisa do seu joelho? Cara, eu preciso voltar a correr. Mas e aí? Cara, o que correr significa para você? É a hora que eu consigo me desligar, sair do meu estresse e tal, para chegar em casa. Eu tenho um filho com necessidade especial, então ali a hora que eu me desligo. Então beleza, olha, então a gente tem a parte da fisioterapia, da academia e da nutrição que pode te ajudar. Mas para fazer uma atividade mais balanceada, vamos fazer uma avaliação nesse laboratório aqui que eu consigo ver quantos por cento uma perna está mais forte que a outra, você pisa de um lado e do outro. Entende como você vai criando? Né? Então, foi criando esse ecossistema e hoje, dentro da CleanSport Prime, nós temos 10 unidades de negócio ali dentro. Eu costumo brincar com o Brunão, cara, que eu caí no golpe, né? 3 anos atrás eu fui fazer minha primeira maratona, eu assim, cara, vem aqui fazer um recovery e tal. Eu assim, quanto que é? Não, fica tranquilo. Aí eu fui lá, fiz o recovery, e aí depois comecei a fazer recovery cada 2 semanas, aí pagava tal, daqui a pouco comecei a fazer os treinos de fortalecimento, aí treino lá, faço fortalecimento 2 vezes por semana. Aí agora tô fazendo nutrição com o Braulio, e aí há 2 meses atrás senti um incômodo no pulpite, aí comecei a fazer uma físio preventiva com o Eliardo, aí comecei a fazer um ciclo de maratona assim, cara, já vou levar essa físio junto para evitar qualquer coisa no meio do caminho, para não ter nenhum melhor prevenção do que depois quando tiver a lesão, né? Então, tipo, de pouquinho em pouquinho, mas você vai englobando no ecossistema. Então, tipo, é bacana. E, cara, se você não mostrar pro cliente a solução, cara, ele muitas vezes ele não sabe que ele precisa, né, daquilo. Concordo. E, assim, eu acredito que, por exemplo, eu vou usar o exemplo da CleanSport, eu não entendo do negócio dos outros. Uhum. Mas, assim, o atendimento, cara, é o básico. Então, assim, você dá um bom atendimento pro seu cliente, Só que além do atendimento, cara, ter uma boa estrutura ajuda. Então hoje, poxa, graças a Deus a estrutura da CleanSport é uma das maiores e melhores da América Latina. Perfeito. Mas tem que ter um terceiro item, cara, que é fundamental, que é o resultado. Porque não adianta eu te dar um atendimento, te dar uma estrutura e você não conseguir o objetivo que você quer chegar. Então, estrutura é importante, o atendimento, mas o resultado. Pô, eu vejo que você se relaciona muito com o seu cliente também, né? Pô, vai ter festa junina agora e tudo mais, né? Então, tudo isso é um cuidado que você já sempre teve esse olhar, ou você trouxe outras pessoas que foram trazendo essa visão para você? A festa junina é uma coisa bem interessante, que ela já é um movimento cultural dentro da empresa. Nós temos um projeto social na CleanSport, né, onde a gente atende mais de 50 crianças, né, ou valor social, ou sem custo nenhum. E a CleanSport cede o local, né, enfim, é um propósito que eu tenho, um objetivo que eu tenho de vida. E às vezes a gente precisa de um auxílio para uma arrecadação. Então essa festa junina começou há alguns anos atrás, assim, com 50 pessoas.
Vamos fazer? Vamos, cada um traz aqui, e aí sobrou um dinheirinho, a gente põe ali e tal. E, cara, virou um evento. E aí você conecta o teu cliente com o seu propósito. Antes da Clean Sport começar, a Prime, né, o nosso slogan era o alto nível ao seu alcance. A gente poder oferecer para a pessoa que queria performar, seja em qualquer esfera, na área esportiva, não necessariamente profissional, mas um trabalho de ponta. Tá, então esse era o nosso. Então, poxa, o Guilherme foi lá, ele quer maratonar. Vamos, cara, conta com a gente. Então, eu vou oferecer para você. Eu com os atletas de alta performance, então, poxa, sensacional. Mas a partir de 2016 para 2017, isso ficou bem claro na pandemia, quando a gente começou eu não vou falar ressignificar, que é uma coisa que eu não gosto, né? Mas a gente começou a entender mais o porquê que a gente estava aqui na Terra. Hoje a nossa é transformar vidas. Então não é mais alto nível, é transformar vidas. E quando a gente tem a festa junina, é uma coisa que ela tem um caráter social. Mas é uma coisa que os nossos clientes, eles levam, né, a comida, que a gente faz a partilha ali. É aquela coisa bonita, né? Cada um traz um pouco e todo mundo volta com muito, né? Então divide aí, a gente tem parceiros, esse está sempre com a gente, eu agradeço, né? Que a gente consegue ali bancar ali, às vezes, um custo da festa junina, a gente promove o bingo. Nós temos também a venda de bebidas, que a gente tem um parceiro que é a Ciabel, que está sempre nos apoiando. E, poxa, e aí o lucro é revertido 100% para o projeto social. E uma das coisas que nos chamou a atenção nessa última, agora que teve ano passado, nós vamos ter outra agora, dia 18 de julho, é que a gente estava encerrando, né? E a gente fechou a rua, que começou num ambiente de 80 metros quadrados, né? Para 50 pessoas. Hoje, na última, foi mais de 400 pessoas. Então, a gente fechou a rua, coloca lá, né? Os toldos, né? Pô, aquelas tendas, coisa mais linda, telão de LED. Olha, pô, tudo com parceiro, né? E a hora que acabou ali o evento, tinha lá 400 cadeiras. Eu olhei para o lado, a equipe trabalhando e os clientes recolhendo cadeira. Cara, isso para mim foi o êxtase. Eu falei assim, cara, olha só, os nossos clientes estão conectados no nosso propósito. Que é transformar vidas, que é ajudar. Então a festa junina, ela tem essa conotação, ela já virou um marco na Clean Sport. Todo mundo, os clientes, os membros da equipe, como é que vai ser a festa junina esse ano? Ninguém falou nada, cara, sensacional. É porque eu acho que o legal disso tudo, cara, no final do dia, é que seus clientes, eles continuam fazendo negócio com você por conta que é você, né? Não por conta de preço, porque, cara, o que mais acontece hoje é abrir novas academias, né? Principalmente o mercado hoje de saúde, de treinamento se desenvolvendo tanto, né? Acho que você está percebendo essa evolução, né? Da indústria saudável, tênis, corrida. Acho que nunca teve tanta... Principalmente, acho que até a demanda... Pós-pandemia, né? O pessoal viu a importância. Mas entra uma coisa muito interessante, Guilherme, que é a diferença entre preço e valor. Preço e valor são coisas diferentes. Preço é a unidade monetária que você vai custear aquele serviço. Valor é aquilo que ele significa para você. Então, quando você começa por valor no teu negócio, né, aí já é diferente. Existem, sim, serviços mais em conta? Existem. Mas hoje o nosso cliente entende que para eu conseguir ter um bom atendimento, te oferecer uma boa estrutura e tentar buscar um resultado, porque na área da saúde a gente não pode prometer nada para ninguém, cara, isso tem um preço, mas eu estou te entregando um valor. Né? Então, acho que isso fica bem claro. Você é nosso cliente, acho sim, que você com certeza. deve... Tomara que você sinta... Não, com certeza. Eu sei que esse trabalho é de excelência. E falando sobre excelência, quais, cara, atletas aí que, tipo, se você fosse... Sei que são vários, né? Mas pegasse 3 aí que você já ajudou na recuperação... Que, assim, cara, a mentalidade do cara é diferente. E o que você acha que molda a mente de um atleta que é diferente, cara? Assim, hoje eu tive a oportunidade de trabalhar com... O Falcão, né? Você falou do próprio Falcão. Atletas, né? O Falcão tem uma coisa que eu falo que é sensacional. E vou de novo falar, eu sou um cara que eu tenho uma gratidão enorme. Esse cara me abriu portas no mundo inteiro. Né? Hoje faço trabalho com outros atletas por meio dele, né? Pela indicação dele. Mas o Falcão, ele tem uma coisa que eu gosto de dizer, que momentos antes da partida, assim, eu trabalhei com ele muito tempo na seleção, e hoje trabalho de forma pessoal, mas antes, assim, ele pedia para fazer um alongamento, e confesso para você que eu, particularmente, nem gosto de fazer alongamento passivo antes de jogo, né? Mas ele pedia, ele já tinha a crença dele, então... E era muito engraçado, porque na hora que ele estava alongando, ele pedia para alongar ele próximo do centro da quadra. E aí, chegava uma hora que ele não respondia mais o que você falava, você via que ele estava conectando com o ambiente, cara. Ele olhava, parece que ele estava medindo todo o canto do ginásio.
Entendeu? Eu falei assim, esse cara já entrou no flow dele e no final todo mundo já sabe. Era muito cara. natural, né? Então, O ego dele era muito baixo? Tipo, ele era um cara, tipo, cara... Cara, eu acho que assim, vamos falar de vaidade, todo mundo é vaidoso, meu. Uhum. Se você falar assim que você conhece uma pessoa que não tem vaidade, não, às vezes a pessoa consegue controlar a vaidade. Principalmente no meio do futebol, né? E o Falcão, acho que o Falcão é Falcão porque ele é Falcão. Não é só porque ele é um ícone que tem vamos dizer assim, uma coordenação. Não, cara, o que ele dentro e fora de quadra fez ele o melhor jogador de todos os tempos do futsal. Então a personalidade dele, o jeito dele se portar, né? Eu acredito que é uma somatória. É uma junção, né, cara? Eu acho que tem muito a ver com talento, mas, pô, talento sem disciplina, sem mentalidade, né? Porque tem muito jogador que se perde na questão... Pô, tem talento, mas não tem mentalidade. Aí não tem disciplina, aí não consegue se sustentar no longo prazo. A gente vê tanta pessoa com, pô, um puta potencial, mas não consegue se perpetuar no longo prazo. Principalmente o jogador brasileiro, né? Porque a gente pega alguns casos aí, pô, Cristiano Ronaldo voando ali com 42 anos, né? Tipo, é impressionante. E o cara, pô, você fala assim, vai chegar na Copa ano que vem bem zaço, né? Tipo, você vê assim o nível atlético que o cara tá. Mas porque une duas coisas, né? Muito grande. E falando de recuperação, quais foram aí os casos que você fala assim, cara, tem que tirar o chapéu? Que, tipo, eu achava que a pessoa não iria se recuperar e a gente conseguiu. Tem alguns casos à parte? Tem, cara, tem. Lógico, eu não quero ser repetitivo, é o próprio caso do Falcão, né? Ali em meados de 2015 para 2016, que ele teve uma lesão grave, né? No posterior ali do joelho, num tendão. Foi um caso que eu, estudei pra caramba, e junto com a equipe da época do Sorocaba, né? Batemos a cabeça. Tem um caso que é bem bacana, que é um jogador de futsal que virou um amigo também, chamado Bateria. O Bateria, inclusive falei com ele antes de ontem, ele teve uma lesão no joelho, que ele jogava no Barcelona futsal e na época até o próprio Barcelona não acreditou muito na reabilitação dele, chegou a fazer um acerto com ele e ele veio para Maringá, morou 6, 7 meses aqui e depois voltou a performar, voltou para a seleção brasileira, fez gol lá dentro do ginásio do Barcelona. Acho que foi uma das coisas que me levou a ter um negócio lá em Barcelona. Então teve vários casos assim que a gente imaginava, né? Porque na área da saúde você não pode prometer nada para ninguém, você promete dedicação. Né? Eu costumo dizer para os nossos clientes, olha, cara, se você não me abandonar, eu não vou te abandonar. Né? Então... Teve algum caso que, tipo, cara, você acompanhando um trabalho de fora do time, você fala assim, pô, se tivesse um fisioterapeuta tá bom, esse cara tinha se recuperado, o time tinha ganhado o campeonato. Porque eu acho que, às vezes o pessoal acaba esquecendo, né, cara, de valorizar o próprio fisioterapeuta mesmo. Que, assim, cara, o tal jogador voltou e conseguiu jogar e definiu o campeonato. Ô Guilherme, é uma pergunta bem ampla, tá? E bem difícil de responder. Porque quando você vai trabalhar com alta performance, às vezes a gente tenta separar simplesmente o microambiente da questão física. Uhum. Mas quando o cara performa e é um cara de evidência, não é simplesmente o âmbito físico. Você acha que o mental... Mental, social, tudo, político, muita coisa interfere. Pô. Eu gosto de usar esse termo, é uma seara difícil de explicar, tá? Então, assim, eu acho que o Brasil é munido de excelentes profissionais nessa área de reabilitação e é muito fácil a gente pegar e apontar dedos, mas quando você começa a entender, começa a se inserir no meio, você fala assim, não, não é só a parte física, não é só a parte mental, não é só a social, tem a familiar, tem isso, cara, é muita coisa envolvida. E quanto maior a sua visibilidade, maior o seu campo esférico, vamos dizer assim, maior é a sua órbita, mais coisas você atrai. Então é um aprendizado, cara. É um aprendizado. Não sei se eu consegui chegar na profundidade da resposta. Com certeza. Não é só, se aquele cara tivesse um fisioterapeuta, é óbvio, né? Um profissional competente, assim como qualquer área, né? O cara poderia performar, mas quando você vai subindo o degrau aí dessa questão de visibilidade esportiva, você vê que não é só o microambiente, não, cara. É muita coisa. Pô, bacana. Vem aqui para as perguntas finais. Cara, não poderia deixar de perguntar, né? Como que surgiu essa conexão aí com o Neymar, né? Tipo, pô, foi uma oportunidade, pô, o cara tava vindo para Maringá, vou dar uma passada aí, tipo, como que surgiu essa conexão? E como que tá sendo aí esse contato, esse convívio que você pode abrir pra gente aí? Cara, o que eu tenho pra dizer é o fato, né? Um dia eu recebi um convite, né, para atender o pai dele, o Neymar pai, né? Que é muito amigo do Falcão, como eu falei, um cara que me abriu muitas portas, né?
comecei a fazer alguns trabalhos em Mangaratiba com o pai do Neymar, com uma situação que ele tinha. Ele veio a Maringá, né? E um dia ele me ligou e falou: Kleber, tem a possibilidade de você avaliar o NJ. Ele veio a Maringá para se avaliar com a gente, né? E agora eu fui convidado, né, pelo pai para fazer parte desse processo de reabilitação, né? Ele tem uma equipe bem competente, tem junto, né, o staff do Santos também muito habilidoso na parte de reabilitação, e de alguma forma a gente está tentando somar em algo aí para, né, fazer o nosso astro performar aí, nos dar Trazer o Hexa pra gente, Amém. né? Amém. Deus abençoe. Só se mesmo perto da Copa, tá doido. Top, cara. E falando em princípios, valores e tudo mais, cara, o que mantém o Kleber hoje, né? Tipo, o que pra você é inegociável na sua rotina que faz você, cara, conseguir estar no seu estado de flow aí? Porque tem, igual você disse, os bastidores importam muito, né? E pra você estar na sua plena excelência, você tem que ter uma rotina aí que pra você deve ser inegociável. Sim, cara, eu tenho algumas coisas assim, né? A minha atividade física diária, isso é inegociável, cara. Não, cara, tem que ter 1 horinha por dia. Eu não negocio nem comigo. Você entendeu, cara? Que eu falo que a disciplina vale mais que força de vontade. Porque vontade tem dia que você tem dia que você não tem. Então você não pode ver de força de vontade somente. Cara, disciplina. Acordar 2 horas da manhã pra fazer das 2 às 3, tomar um banho, porque 4 horas tem que estar no aeroporto, cara. Acordar com temperatura negativa pra correr, porque às vezes não tem uma academia. Já fiz. Então, pra mim, nos meus 365 dias, se eu falhar um dia, porque ou eu tava numa conexão, ou eu tava... Teve uma vez que eu fiz uma conexão em Guarulhos, cara, você vai dar risada. Eu guardei minha mala e fui correr no estacionamento de Guarulhos. Eu já pensei nisso. Não, mas já fiz, já. E aí um dia o polícia falou: mas que maluquice que esse cara tá fazendo aí? Cara, eu falei: cara, tô fazendo minha atividade física. Hoje, por exemplo, quando eu tenho uma conexão um pouco maior ali em Guarulhos, eu paro no hotel ali perto, que eu sei que tem uma academia, que eu pago o day use, e então, a atividade física. Uma coisa que eu gosto de fazer é meditar, cara. Eu procuro meditar, né? Tenho a formação na Transcendental, mas quando às vezes eu não consigo, eu tenho as minhas formas de entrar nesse flow, né? De atingir um pouquinho próximo a esse meu subconsciente. Eu gosto de estudar todo dia à noite, né? Minha meditação é no início da manhã e às vezes quando dá no meio do dia. No meu final de noite eu gosto de escutar uma palestra, gosto de ler alguma coisa. Então isso pra mim é inegociável, cara. Eu tenho que fazer, né? Top, bacana. E deixa eu perguntar pra você, como que você vê a Clean Sport daqui a 5 anos? O que vocês pensam em... Cara, hoje nós temos mercado? Né, eu aprendi a sistematizar um pouquinho os nossos sonhos, né? Porque primeiro, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Eu sei que é meio jargão que eu tô dizendo, mas é mais pura verdade. Então hoje, né, eu tenho os meus valores, né? Lógico que cada um tem sua religião, eu tenho a minha, mas eu tenho lá a minha saúde, que eu já falei para você, que eu tenho minha projeção, tenho minha família, meu social, que é o que eu faço com os amigos, o meu trabalho. E eu tenho um quartinho preto, o pessoal me chama de maluco, mas eu tenho o que eu procuro nas paredes de escrever. Então o sonho para mim é de secretário de 5 anos. Mas para estar aqui daqui 5 anos, você tem vários objetivos. Você tem onde estar nos seus próximos 3 anos. Boa. Aí depois eu vou um pouco mais abaixo, eu tenho minhas metas, onde eu tenho que estar nos próximos 6 meses. E eu tenho os meus passos que eu tenho que fazer agora nas próximas semanas. Então sim, eu tenho os nossos sonhos para Clean Sport daqui 5 anos. Entendeu? Eu quero estar num outro local, não somente estrutura física, porque hoje nós, se Deus abençoar, nós vamos ampliar, construir mais uma grande parte lá. Mas estar em outro local, que eu digo assim, eu quero que ela fique uma referência não só na América Latina, mas, né, de estrutura, mas também mundial, né? Porque para jogar confete não, para trazer mais gente pro game. Hoje nós somos em 90 pessoas lá. Quem sabe um dia estar em 100, 110, 120, mesmo pessoas ligadas no mesmo propósito, fazendo aquilo acontecer. Tem mais 2 setores novos no forno. Como que você cuida das suas lideranças? Como que você comunica? Porque chega no momento aí que você teve que, quando foi que você percebeu que você não deu conta de tudo? Pandemia que a gente começou a otimizar os nossos processos, criar um modelo de governança. Cara, isso é muito importante. Tá? Essa governança. E como é que a gente monta a liderança? Eu falo assim, que a Clean Sport hoje tem, eles falam que eu sou o CEO, né? Eles gostam do nome, né? Eu tenho o Bruno, cara, que é um cara sem palavras. Eu tenho que fazer outro podcast para falar do Bruno, que é o nosso diretor-geral, né? Eu tenho outras pessoas que são importantes, fazem parte de uma diretoria, conselheiro, cara, o Walter, enfim, se eu for falar também de todo mundo, né? Mas nós temos os nossos gestores, né? Então nós temos uma reunião a cada 15 dias, né, que a gente chama de reunião de departamento, onde todos os gestores dos setores, dos 10 setores estão ali, junto ao Bruno,
E eu estou junto na sala. E a gente debate problemas que são incomuns. E aí o que acontece? O Bruno tem reunião de alinhamento a cada 15 dias com cada gestor. E nesse 15 dias que pula, daí fica semanalmente comigo. Então, e aí nós vamos, né, trazendo as deliberações e cada gestor conversa com a sua equipe semanalmente. Entendeu ou não? Entendi. E você acha que a cultura é a mesma, seja aqui, seja em Barcelona? Olha, Barcelona foi um desafio interessantíssimo, né? Apareceu de uma oportunidade e eu falei assim, não, cara, eu vou. Mas ela demorou, porque é um outro país, é uma outra cultura, é totalmente diferente. Está sendo um baita aprendizado. No tanto que teve um ano que a gente acabou enviando o Juliano, né? Um físico que trabalha com a gente, hoje está no Maringá, trabalhando para o Maringá, mas ele para ficar praticamente um ano lá, para inserir um pouco desses processos, culturas. E ele fez um baita trabalho lá. E hoje, né? Pra você ter uma ideia, eu tô indo agora dia 10 para lá, porque a gente tá vendo a expansão dela. A gente vai dobrar o tamanho dela lá em Barcelona. Top. E a gente falou muito de acerto, né? Mas, cara, qual foi o erro aí que você teve que você tirou uma lição muito grande desse erro? Cara, assim, eu sou um errador profissional, cara. Se eu começar a listar não, tem que ser mais, né? Listar erros aqui, eu acredito que a gente erra mais que acerta, né? Com certeza. O negócio errar bastante e consertar rápido, né? Exatamente, aprender com os erros, cara. Mas assim, se eu falo pra você, Kleber, qual foi um dos principais erros que você teve no passado? Eu falei isso agora num talk show que a gente fez. Cara, eu devia ter escutado mais, cara. Eu devia ter escutado mais pessoas, né, que eu julgava que seria importante. Eu falo, vai passando o tempo, você vai vendo que você sabe menos, né, cara? Então, assim, erros eu tive vários, vou ter ainda. A gente tenta hoje, né, empreender, você tentar antecipar um erro, não deixar que ele aconteça. Mas eu escutaria mais. Top. E criando um nexo com isso, qual foi o conselho de vida aí que você teve que talvez foi um divisor de águas aí que você leva pra vida? Cara, vários conselhos, assim, que eu trago e assim, é fazer o seu melhor, cara, e fazer pelo próximo. Acho que Jesus Cristo falou isso, né, meu? E eu falo pra vocês assim, faz pelo outro, meu, faz, vale a pena que acontece, independentemente do cara ter uma religião ou não, e eu sou um cara que eu já tive oscilações nesse meio, hoje eu tenho minhas crenças bem definidas. Se o cara, mesmo que ele não acreditar, ele tem que escutar a palavra de Jesus Cristo, cara. Cara, é muito, muito sensacional, é muito correto, é muito assertivo. Então, quando ele fala, faça pelo outro, cara, as coisas voltam. Boa. O que você deixou de ser quando você cresceu? Cara, eu tô em crescimento ainda, né, cara? Eu só vou crescer o dia que eu não estiver mais aqui, né? Eu paro de crescer, né? O Leandro Carnal fala, né? A gente só fica perfeito o dia que a gente morre. Que o perfeito vem de perfecto, um acabado, né? Finalizado, findado. Eu acho assim, a diferença do Kleber de agora para antes é escutar mais, controlar a vaidade. Você entendeu? Isso é importante. Tentar praticar a humildade. Porque ninguém é humilde, a gente pratica humildade, né? E humildade não é você se rebaixar. É você às vezes não querer ser mais que os outros, entendeu? Então isso é uma prática diária. E é isso, cara, é tentar ser um ser humano melhor, saber que nós erramos, fazer autorreflexões constantes dentro daqueles valores, né? Tem uma máxima que eu digo, já alguns podcasts que eu fiz, daqueles 4 potes de valores que eu falei: saúde, família, trabalho e social, que é fazer com os amigos, é ter 100 bolinhas e tentar distribuir isso nesses 4 potes, né? Você consegue equilibrar ou... Mas nunca consegui. Não? Não, nunca consegui, não sei se vou. Mas se você começa a ter uma reflexão e ver que às vezes está faltando bolinha em algum pote, dá tempo. Só que tem bolinhas que você... às vezes ela quebra, cara. E é de vidro, né? Então, sim. Às vezes tem momento que passa aí que você não vai voltar atrás. Mas cada escolha é uma renúncia, né, cara? Então, isso tem que estar bem definido na sua vida, estar bem definido com as pessoas que estão do seu lado, né? Principalmente aquelas pessoas que você ama. Ser bom em estabelecer acordos, né, cara? Tipo, quando você vai empreender, você tem que saber vender seu sonho para outras pessoas, falar o que você vai... qual o processo que vai ser, porque elas vão passar esse processo com você, a mesma coisa que quando você vai correr uma maratona. Você tem que falar assim, cara, vai ser sofrido, no sábado à noite eu tenho que descansar para mim fazer o longão no domingo. E se você não explicar isso para as pessoas, assim, cara, fica desgastante para você e para elas no final vale a pena.
É a mesma coisa empreender, é uma maratona, né? Então, tipo, cara, vai ter momentos ali que você vai ter que focar mais, vai ter que viajar mais. Enfim, então é estabelecer acordos e vender o nosso sonho, né? Seja para os nossos colaboradores, seja para quem está no nosso lar. E uma coisa que tem que tomar cuidado também, Guilherme, que é lógico que tudo que a gente fala é coisa que, assim, ó, tudo que a gente está conversando hoje, que eu venho falando, que está aflorado em mim recentemente. Boa. Você entendeu, cara? É às vezes você pensar nos seus sonhos, no seu e tentar trazer todo mundo pro teu sonho. Às vezes você tem que tomar cuidado com isso, dar um passo até e falar assim, cara, e o sonho de quem está do meu lado também? Né? Então, às vezes é chegar, tentar procurar pontos comuns, é convergir, né? Porque senão daqui a pouco você vai perder, todo mundo tá do seu lado, só que você vai caminhar sozinho, e sozinho você vai mais rápido, mas você não chega longe. É aquilo, né, cara? Tipo, outra frase que eu escutei na semana passada, sucesso é o que, cara? A gente acordar com vontade de trabalhar todo dia, porque a gente sabe que a gente tá construindo. Mas mais sucesso ainda é você ter tesão de voltar pra casa no final do dia, porque você sabe que tem pessoas que te amam, que estão te esperando. E, tipo, a sua casa tá cheia, né? Então, pô, você não perdeu o teu lar. Então, tipo, Sucesso, na minha opinião, é uma coisa bacana também, se a gente perguntar para 100 pessoas, a gente vai ter 100 diferentes. Sucesso para mim é você ter o que você quer. E felicidade é você gostar do que você tem. Né? Então, sucesso é chegar onde você quer e ter o que você deseja. E felicidade é gostar do que você tem. Quanto mais você deseja, menos feliz você é. O que você mais estuda hoje, que você quer desenvolver em você? Eu gosto da parte técnica da minha profissão, né? Como eu falei, ao meio de um doutorado, depois pretendo ir para um pós-doutorado. Mas adoro, tá? Adoro. Mas a parte de comportamento humano, filosofia, é uma coisa que me apetece muito, sabe? Cara, eu gosto, adoro. Isso faz parte da minha rotina diária, estudar isso. E essa parte, por exemplo, hoje fala muito disso, né? Do CEO, ser a cara da empresa, do negócio, no digital e tudo mais. Tem sido fácil pra você? Tipo, é uma coisa que você já fazia antes? Que eu vejo que hoje, principalmente na Clean Sport, a galera posta muito conteúdo, né? Os próprios colaboradores ali, eles têm essa cultura já de postar conteúdo. Eu acho muito bacana isso. Mas é muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, aqui na empresa mesmo tem sócios que não gostam de postar um vídeo. Uhum. Eu acho que é perfil de cada um. O pessoal brinca, fala que eu sou low profile, né? Pô, Kleber, tinha que postar mais. Eu falo pra você, assim, das últimas postagens das minhas redes sociais, eles que fazem, tá? Eles têm a minha senha no Instagram já há anos, já. e aí, às vezes, a gente conversa, vamos postar. Mas eu acredito, sim, que acho que o líder ele tem que liderar pelo exemplo, né? Então, acho que um líder é diferente de chefe. Eu não gosto quando alguém me chama de chefe. Eu não me considero um chefe. Posso me considerar um líder por estar à frente, às vezes, de um processo? Sim. Mas uma coisa que é interessante dentro de uma empresa, quando começa a crescer, você tem que ter os protagonistas também. Então, você como um líder, vamos dizer assim, você tem que entender que controlar a tua vaidade e dizer, outras pessoas têm que aparecer também, cara. Pessoas que estão conectadas ao seu propósito, ao propósito da empresa. O sucesso, acho que, de um empreendedor, que é diferente de empresário, mas vamos colocar todo mundo no mesmo saco agora para justificar, é que a empresa ela fique maior que o dono. Se o dono quer ser maior que a empresa toda vez, a empresa não vai prosperar, que você vai ficar brigando contra a tua empresa, cara. Eu quero que a Clean Sport seja maior que Kleber. Quem sou eu também? Sou grande. Né? Eu quero que a Clean Sport, porque a Clean Sport ela tem que continuar existindo se um dia eu não estiver mais aqui. Isso é deixar um legado. Boa. Pra vida. Nós temos um compromisso com o cara lá em cima, a gente tem que devolver o mundo melhor do que a gente pegou. E aonde que a gente faz isso? Com os nossos projetos em vidas. Quais são nossos projetos em vidas? Os nossos filhos. Eu quero que meus filhos sejam melhores do que eu procurei ser. E que a empresa, a coisa que ela perpetue. Né? Mas para perpetuar tem que ter outras pessoas pertencentes. Então a empresa tem que ter outros protagonistas. E isso vai naquilo que a gente conversou de controlar a sua vaidade. Então é legal quando vê as pessoas ali crescendo na Clean Sport. Kleber, se eu perguntar pra você há 10 anos atrás, é lógico que eu não pensava assim. Era outra mentalidade, né? Então, às vezes, no meio desse processo de 17 anos de empresa, pessoas que poderiam estar lá junto, às vezes foram reprimidas pela minha vaidade, isso pode ter acontecido, né? Mas, assim, infelizmente, naquela época, eu procurei, é o jeito que eu era, né? E a minha melhor versão é aquilo que eu não sou, é aquilo que eu não conheço, né? Então, se hoje a gente tem essa capacidade de tentar melhorar a cada dia, eu posso crucificar daquilo que eu fiz. A gente não pode arrepender do que a gente fez, a gente pode não querer fazer de novo. Mas naquele momento a gente achou que era o certo, né? Se você ficar muito preso no passado, você vai entrar numa baita depressão enorme e querer consertar uma coisa que você não vai mudar.
Você não consegue mudar o passado, você consegue ressignificar ele. Entender o porquê você fez aquilo. Né? E se desculpar, às vezes, de alguma coisa que você acha que poderia ter machucado a filha de alguém. Acho que isso é uma virtude. E voltando ao tema, acho que a empresa ela tem que ter um seu princípio, os seus valores, e as pessoas que se conectam têm que ajudar a construir o processo. E você falou uma coisa bacana que a gente não deixou, que passou desapercebido. Eu acho que assim, as pessoas têm que gostar do processo. O resultado final é consequência. Então, quando você tem uma equipe, você faz parte de uma equipe que está engajada no processo, cara, as coisas vão acontecer. É só você sistematizar, colocar naquele plano de organograma, conectar todo mundo e, cara, vai acontecer. Não tenho dúvida. Cara, muito bacana. Bom demais. Quer deixar um recado final pra galera? Cara, lógico que agradecer a oportunidade. E tem uma outra coisa que eu gosto de dizer, né? Eu brinco que tem a política do seu Pedro. Eu ouvi falar já? Não, essa não. Não, então vamos lá. Seu Pedro. P. Propósito. Acho que toda pessoa, toda empresa tem que ter um propósito. Tá? O porquê que você acorda todos os dias, ou porquê que você abre a tua empresa todos os dias pela manhã. O E vem de estratégia, de ser intencional. Tá? Então você ter uma estratégia, né? Antecipar. O D, disciplina. Cara, disciplina vale mais que força de vontade, e eu gosto de dizer também que não existe dia épico. Não adianta você fazer um dia maravilhoso, achar que foi o dia perfeito e no outro dia você não fazer, não repetir. A partir do momento que você subir o sarrafo, tem que ser o novo normal. É aquilo que a gente falou, você quer performar? Ser bom tem que ser o seu normal. E não entenda como prepotência, tá? Não quero que as pessoas entendam mal essa frase. O R vem de respeito, cara. Tá? Respeitar o próximo, se respeitar. E o O é de otimismo, cara. Se você não acreditar no teu negócio, ninguém vai acreditar. Então, a política do seu Pedro aí é uma coisa que a gente vem aí tentando propagar aí e difundir no dia a dia. Top. Como tá as suas redes sociais? E da Clean Sport, como que a galera acha vocês? Hoje o meu Instagram, que é o que eu acho que eu uso mais, que eu falei, eu deveria usar mais, tá? É Kleber Barbão, né? Kleber com K, né? Barbão e fica Barbal. E da Clean Sport é Clean Sport Prime. Clean Sport, né? CLNISPORT e o Prime. Top. E onde vocês estão com a operação hoje? Hoje nós estamos na Joaquim Duarte Moleirinho, 2617, né? Vizinho de vocês aqui. E uma unidade em Barcelona, mas só que hoje a gente opera onde vocês quiserem. Nós temos nosso serviço remoto também, atendemos atletas no mundo inteiro aí. É aquele negócio, quando alguém fala assim, Kleber, o que você faz? Eu falo, o que você precisa? Eu vou oferecer aquilo que você precisa, sempre procurando buscar excelência e entregando o nosso melhor. Top, cara, dá um jeito, galera. Só você fritar o jatinho aí, como tá indo. Bom, galera, então mais um episódio sobre o Cash. Um baita papo aí sobre disciplina, performance, estratégia, liderança, gestão. Enfim, dá pra tirar um monte de insight aí. Então, se você é empreendedor, se você é vendedor, independente, se você é um fisioterapeuta também, dá pra absorver muita coisa daqui. E curtiu esse conteúdo, ficou até o final, compartilhe para quem também pode estar aprendendo com a gente, deixe seu like, siga nosso canal aí no YouTube, siga Soluções de Investimentos também no Instagram, a gente está compartilhando nossos cortes lá, os principais insights do episódio. Agradecer novamente a disponibilidade, Kleber, muito bom o papo. É aquilo, né? Se a gente for se aprofundar em cada tema, dá um podcast só de disciplina, um podcast só de causas aí, com certeza tem vários, porque, pô, o que mais tem no futebol aí, eu acho que é conversa dos bastidores, né? Que eu acho que é onde a magia realmente acontece. Então compartilha com teu amigo, compartilha com o empreendedor que você sabe que pode aprender aí com essa história, com essa trajetória. E até o próximo SoloCast.